capítulo 2. Daniel, capítulo 2. O tema da mensagem de hoje é o sonho esquisito de Nabucodonosor. Esse homem aí sonhou um negócio esquisito que deixou ele ali inquieto. Vamos descobrir o que é. Então, abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Deixa eu colocar a minha aqui também, para a gente poder começar. Então, só recapitulando lá, hein, galera. Faço o vídeo, termino o vídeo com Feliz 21, e você vai mandando lá no WhatsApp, manda para mim mesmo, não tem problema nenhum. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honraria. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o sonho, rei, aos seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa, nenhum mago, encantador, astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Só até aí. Só até aí. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e bendizemos o teu nome, que a tua palavra venha nos ensinar, que a tua palavra, Senhor, venha nos iluminar, que a gente possa ser guiado pela sua luz, para que a gente seja instruído, repreendido e preparado para toda boa obra. Ó Deus, usa a minha vida, tenha misericórdia de mim, usa os meus lábios para comunicar a tua palavra ao teu povo. E também prepara o nosso entendimento, para que a gente saia daqui também saciado e alimentado, não apenas para entender algo, mas por viver a sua palavra. Nós também clamamos agora pelo teu poder e repreendemos na autoridade que o Senhor nos deu toda a confusão mental, toda a dor, tudo aquilo que vem para incomodar, todo o pensamento que vem para irritar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nada vai nos roubar nesse período onde aprenderemos a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. O versículo 12 que eu deixei escapar diz assim: Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Vixe! E quem era um dos sábios lá da Babilônia? Quem lembra? Quem é que estava lá entre os sábios, que a gente está falando já há alguns domingos? O meu xará Daniel. Estava lá, provavelmente já era ali o segundo ou terceiro ano que ele já estava ali, em treinamento, naquela faculdade, para poder ser um dos sábios também, conselheiros daquele reino. E aquele sonho esquisito de Nabucodonosor é um sonho que ameaçava. O sonho provavelmente estava ameaçando Nabucodonosor. O cara era cheio de poder, o cara cheio da grana, cheio de dinheiro, cheio de poder para dominar aquela situação, para dominar também os outros países da terra. E ele confiava tanto nesse poder que ele se sentiu que ameaçado com aquele sonho. Mas que sonho é esse? Eu quero saber o que está acontecendo. Não é possível, porque daqui a pouco a gente vai entender que sonho era aquele. E por que esse sonho deixou ele tão desconfortado. E o temor de Nabucodonosor, a maneira que ele lidou com a situação, mostra que ele era um homem limitado. Às vezes era um cara cheio de pompa. Lembra no domingo que a gente falou também aqui de Daniel? Que Daniel propõe para Aspenaz para fazer uma nova dieta, e aí Aspenaz fala o quê? O que você está me pedindo pode fazer com que o rei mande cortar minha cabeça. Olha como era esse rei. Então não era uma pessoa assim, fluxicheira, para você chegar, abraçar, para você conversar, você tinha que pisar em ovos para poder chegar até ele. Então Aspenaz, ele tinha essa consciência, mas Nabucodonosor, diante dessa tão grandeza, que ele se escondia atrás dela, ele mostra ali a sua limitação. E essa preocupação com a sua própria limitação, dele não poder responder o seu próprio sonho,
fez com que ele buscasse respostas. Então ele foi atrás de quem ele achava que tinha o poder do conhecimento, da sabedoria. Foi atrás dos astrólogos, foi atrás ali dos magos, foi atrás dos feiticeiros. Tem algumas palavras que vão dizer caldeus. Então, provavelmente, caldeus era uma hierarquia aí sacerdotal, de pessoas mais experientes ainda nessa situação, nesse entendimento. E ele se decepciona com a atitude desse povo. E ele chega a oferecer até presente, mas mesmo assim não é atendido. Mesmo assim, os magos dizem que é algo impossível. É o que eu quero marcar aqui. Qual é o exemplo de impossibilidade? Uma das formas que os magos disseram que era impossível interpretar aquele sonho, segundo alguns historiadores, para você entender, viaja comigo na história aí, que daqui a pouco você vai entender por que essa história tem a ver com você. A gente vai chegar lá. Segundo os historiadores, a gente tem a imagem do zodíaco, que é a formação das estrelas. Então, quando a pessoa sonhava, o sonho que aquela pessoa tinha, o pensamento que ela tinha, estava ligado com a formação das estrelas. Então, se deixasse passar algum tempo, eles achavam que era impossível interpretar, porque eles não estão mais vendo aquelas estrelas. Então, rei, não dá. Não dá, porque já passou o zodíaco, já passou as estrelas. Não tem como a gente chegar e falar, porque o Senhor deixou passar. Agora só um Deus, ou os deuses, é que vão poder fazer isso com o Senhor. Então aí ele fica irritado, e aí o que ele fez com aqueles sábios? Vou matar vocês. E não é só vocês que estão aqui, não, a minha presença não. Todos que moram aqui, todos os que habitam aqui, não importa se é egípcio, não importa se é hebreu, vou matar todo mundo. Vocês, por culpa de vocês, todo mundo vai pagar. Quem lembra na escola, quando a gente vive numa situação em que, na minha escola tinha isso, né? Um colega pegava aquela barata, né, de brinquedo, colocava lá em cima da cadeira da professora. E aí, às vezes, ela chegava, quem é que colocou, não sei o quê? Aí ninguém, né? Não, ninguém fala nada. Porque se você falar, você é o X9. Né? Então, nessa época, eu morava numa comunidade ali em Braz de Pina, todo mundo morava no mesmo lugar, todo mundo conhecia todo mundo. Ninguém quer ser X9, gente. Ninguém quer. Então, a gente fica lá quietinho, só ri, bota a cabeça assim abaixo. Aí, o que a professora fala? Já que ninguém vai me falar, todo mundo vai pagar. Sempre tem isso. E aí a gente tem que fazer alguma coisa, ou sofre um castigo, ou leva uma advertência, etc, etc, etc. Foi isso que o rei falou aqui. Ah, beleza, pastor, entendi a história, entendi por que aqueles caras tão inteligentes, tão conhecedores de tantas coisas acharam impossível, mas por que isso tem a ver comigo? Quando a gente tem medo de perder algo, a gente se sente ameaçado por alguma situação. Igualzinho Nabucodonosor. Nabucodonosor se sentiu ameaçado. Às vezes, coisas acontecem com você, um pesadelo, um sonho. Às vezes, estão fazendo você perder o sono. Às vezes, a doença que bateu na porta da sua casa, ou a pandemia, ameaçou o seu emprego, ameaçou a sua vida, o seu dia a dia, ameaçou os seus planos, ameaçou os seus projetos. Você estava, às vezes, com viagem marcada, e agora você está segurando essa viagem, você nunca mais vai conseguir fazer. Às vezes, ameaçou algo que você queria fazer, estava pensando em abrir um restaurante, estava querendo abrir o seu pequeno negócio, então isso desestabilizou. A sua saúde emocional foi para o brejo. Hoje você acorda e você nem sabe se tem mais vontade de viver, porque essa pandemia te ameaçou. Às vezes a palavra de alguém te ameaçou. Um esposo, um filho, uma mãe, um pai, uma tia falou alguma coisa, liberou algo sobre você que ameaça a sua saúde emocional, que ameaça você como pessoa, que ameaça a sua identidade, que ameaça o seu ministério. Pessoas que colocam em xeque: ah, você não serve para ser líder de célula não, ah, você não serve para ser pastor, ah, até parece que Deus vai te usar nisso ou não. Palavras que te ameaçam também: ah, você nunca vai entender disso, o que você está fazendo aqui, esse lugar não é para você. Então essas coisas vão te ameaçando. Medo de perder também as coisas que a gente tem, medo de perder parentes, casamento, às vezes um passado seu te ameaça. E aí às vezes essa pessoa que fez parte lá do teu passado aparece do nada. E aquilo talvez pode ameaçar a sua família hoje. Talvez diagnósticos lá do passado que começaram a voltar, que estão te ameaçando hoje, você perder a sua dignidade, perder a sua saúde, perder seus parentes. Com essas ameaças à porta, a gente sempre é levado em busca de respostas. Às vezes você vai buscar essa resposta com as suas próprias mãos,
Tem pessoas que vão buscar essas respostas diante, sei lá, de religiões ou de técnicas. Então, tem pessoas no século XXI, a gente está no século XXI, vai procurar essa resposta com um psicólogo. Não estou dizendo que as respostas que eu vou dizer aqui, pessoal, não significa que está certo ou errado, né? Você vai interpretar de acordo com a sua fé. Não sei se você é uma pessoa que não é cristã, mas você está assistindo a gente. Eu vou jogar várias respostas aqui. Então, tem respostas que são válidas para mim, mas tem umas respostas que não. E tem respostas para você que está aqui também, que pode ser válida ou pode ser inválida. Mas não estou dizendo que só essas respostas aqui são erradas. Você vai avaliar aí na sua cabeça, tá? Então, tem coisas também que eu apropriaria dessas respostas. Não seria escravo delas, mas eu me apropriaria de algumas respostas. Então, tem gente que vai buscar resposta num psicólogo, num psicanalista. Eu quero entender, quero saber da minha história, né? Eu acho válido também, eu faço isso, né? Primeira consulta lá com a minha psicóloga, agora eu tenho uma psicóloga fixa, e só foi chororô. Então eu falei assim, agora eu entendo por causa disso, não sei o quê, tarará, tarará, tarará. E aí eu falei assim, como se bastasse, essa sessão tão boa, não vou marcar mais não, né? Porque eu saber de mais coisas, não sou obrigado a fazer isso. E aí já na segunda sessão fez um teste, Daniel, você precisa melhorar nisso e tal, mostrou ali, e conversando, eu pude entender muita coisa que enrolava aqui na minha mente. E hoje eu falei, não, é verdade, faz sentido, eu posso mudar isso aqui e tal. Então tem gente que vai buscar a resposta com a ciência, tem gente que vai buscar a resposta com a programação neurolinguística. O que é isso, pastor? PNL, vai fazer técnica, rapport, né? Vai fazer um monte de coisa aí que a gente aprende no PNL, vai poder diminuir e aumentar a imagem dentro do cérebro, de você poder ressignificar aquilo que você passa. Tem gente que vai buscar essas respostas com coach, tem gente que vai buscar a resposta com outras religiões, ou mistura de religiões. Lembra de uma pessoa assim que não é crente, mas quando ela está passando por uma dificuldade, ora por mim, reza por mim, faz macumba para mim, mas faz alguma coisa por mim, que eu estou desesperado, eu preciso de uma resposta. Aí a pessoa faz um monte de coisa, e aí ela vai clamando, ela torce, não interessa o que você vai fazer, mas eu preciso de uma resposta. Nós somos sempre conduzidos a buscar uma resposta. Ou a gente busca a resposta na fuga. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada não. Nabucodonosor já estava ali pronto para ir para a fuga. Vocês não querem revelar meu sonho? Então também não quero mais saber de sonho nenhum, mas eu não vou ver mais a cara de vocês nunca mais. Então não quero mais saber de sonho nenhum, talvez você seja assim. A sua resposta está na fuga. Deus não respondeu do meu jeito, não vou mais servir a Deus. Deus não fez da maneira que eu esperava, então não vou mais servir a Deus. Agora eu não quero mais saber. Tem um testemunho de uma mulher que Deus levou a filha dela. Deus levou a filha dela, permitiu que a filha dela morresse em alguma doença, e ela era uma mulher que orava, ia nos hospitais, visitava, colocava a mão na cabeça das pessoas, e ela já orou por surdo que começou a ouvir, ela já orou por gente que estava doente no hospital com diagnóstico de câncer terminal, e o câncer sumia lá na hora, os médicos ficavam tudo doidos. Então aquela mulher era chamada para pregar, para palestrar, era uma mulher que tinha esse dom de curar, e a Bíblia fala para a gente lá em Coríntios que a gente tem esse dom de curar, tem pessoas que têm dom de curar. Então ela estava lá, trabalhando para o Senhor, mas chegou a filha dela de ficar doente, e ela ora, faz campanha, faz jejum, e ora, faz grupo. A filha dela é levada, é retirada. Deus não respondeu a oração da maneira que ela gostaria. Ela queria um sim de Deus, e Deus respondeu não. Talvez isso pode acontecer com a gente. E aquela mulher, ela fica com raiva, e ela diz, eu não vou mais servir Deus nenhum, porque quando chega na minha vez, Ele permitiu fazer isso, eu não quero mais saber, e se eu tiver que ir para a igreja, eu não vou cantar, eu vou de braço cruzado, eu não vou abrir a minha boca, eu não vou louvar o nome desse Deus. E aquela mulher, ela foi para um retiro espiritual, ela foi tratada, e daqui a pouco ela começou a chorar, e ela começa a se arrepender, e ela começa a pedir perdão para Deus pelas coisas que ela falou, e ela continua servindo. Tem uma mulher também que eu conheci num evento que eu fui, num congresso, e ela foi dar o testemunho dela, era uma viagem de 8 horas de ônibus, né? Foi daqui para Belo Horizonte. Então aí, fazer o quê em 8 horas, né? Então aí tinha uma mulher tinham várias pessoas crentes lá, e uma mulher levantou, ela foi dando o testemunho dela lá, e eu continuo servindo a Deus e tal, meu filho faleceu, mas a serva de Deus venceu a mãe. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Eu vou continuar servindo esse Deus. A saudade do meu filho eu tenho, mas eu vou continuar de pé. Então eu aprendo com essas coisas. A gente aprende que, independente das respostas que Deus me dá, eu não posso usar a fuga como resposta. Então já vai excluindo a fuga aí. Agora, se você tem buscado e colocado a sua mente inteiramente apenas nessas respostas, só essa religião vai fazer isso aqui, mas essa pedra que eu comprei não sei aonde vai fazer, mas o psicólogo não sei o que vai fazer, só isso aqui, é só esse caminho. Aqui
Nabucodonosor se frustra com todas aquelas opções que foram dadas para ele. Talvez você tenha se decepcionado com o seu psicólogo também. Conversei com uma pessoa quando eu estava fazendo uma prova, que eu estava elogiando a minha psicóloga para uma outra pessoa, e aí ela falou assim: menino, desculpa eu interromper a tua conversa, foi no ponto de ônibus isso. Mas que psicóloga é essa? Me dá o telefone dela, pelo amor de Deus, que a minha é muito ruim. Ou seja, talvez você tenha se decepcionado com as coisas. Você tenha se decepcionado com pessoas, você tenha se decepcionado com o seu próprio ministério. Você tem se decepcionado com a sua igreja, você tem se decepcionado com a sua família. Poxa, quando é eu para ajudar, eu ajudo todo mundo, empresto o cartão, dou o dinheiro, faço não sei o quê, me desdobro em 2, em 5, em 6, mas quando eu que estou precisando, ninguém faz nada. Às vezes, ou sempre, as respostas que a gente busca no ser humano, no próprio ser humano, não são suficientes para satisfazer as respostas que você precisa, as perguntas que você tem gritado aí dentro do seu coração. Você tem se frustrado com aquilo que você tem recebido de resposta? Você tem sido ameaçado por sonhos, doenças ou circunstâncias? Pensa aí. Não, pastor, realmente eu estou me sentindo ameaçado. Eu estou tendo uns pesadelos aí, eu estou tendo umas visões aí que eu estou achando estranho. Ó, pastor, realmente essa doença acabou com a minha família. Olha, está um negócio estranho. Você tem se encontrado também diante de uma impossibilidade? Porque aqueles magos estavam ali diante de uma impossibilidade. Mas quando estamos diante de uma impossibilidade, o Deus do impossível, Ele tem o poder para realizar. Talvez eu tenha me frustrado com o psicólogo, eu tenha me frustrado com o médico que tem me atendido, eu tenha me frustrado com o meu advogado, eu tenha me frustrado com a pessoa que eu tenho cuidado, eu tenho me frustrado com o meu emprego, eu tenho me frustrado com um monte de coisa. Mas diante da impossibilidade, só tem um que não me frustra, e o nome dele é Deus, o Todo-Poderoso no céu e na terra. E a Bíblia ela nos fala de inúmeras histórias onde Deus agiu diante de impossibilidade. Não vou citar aqui, senão a gente vai ficar aqui até outro dia, até o mês que vem, falando de várias coisas impossíveis que aconteceram na palavra de Deus. Mas uma coisa que a Bíblia relata que era impossível, e eu estou olhando para ela agora, nesse momento, cada um de vocês, eu e vocês. Vocês estão em casa, não estou olhando para o rosto de vocês, mas eu estou diante de pessoas que também estavam à beira da impossibilidade. A conexão do homem, criatura, com o seu Criador também era algo impossível. O pecado nos separa de Deus. Romanos 3:23 a gente aprende isso. E o pecado ele nos separa, ele nos afasta de Deus. É algo impossível voltar. Deus é um Deus todo santo, a gente é todo limitado. Deus faz tudo certo, a gente faz tudo errado. Por mais que a gente tente fazer certo, a gente sempre está tropeçando. Mas esse mesmo Deus, do impossível, se fez homem para não apenas que a criatura se tornasse mais próxima dele, mas para que a criatura se transformasse em filha de Deus. Eu era uma criatura, mas agora eu sou filho de Deus, eu fui adotado. O que era impossível, ele se tornou possível. De eu chegar, adorar, me render diante dele, ele falar diretamente comigo por meio da sua palavra, ter o Espírito do Todo-Poderoso dentro de mim. O que era impossível agora é possível por causa de Jesus. Aleluia! Você agora é filho, eu sou filho. Então quem tem te ameaçado, quem tem te acusado, quem tem levantado voz contra o agir de Deus na sua vida? Nabucodonosor ele resolveu entregar essas ameaças e medos a homens limitados e decidiu fazer uma grande atrocidade. Às vezes na frustração você toma decisões erradas, preste atenção nisso. Nunca tome decisões quando você está muito emocionado, respira primeiro. Eu era uma pessoa muito impulsiva, o tempo inteiro. Daniel não podia falar nada comigo, eu já irritava, já ficava estressado na hora. Hoje eu penso 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de falar alguma coisa. Porque às vezes aquilo que eu vou falar ou vai ferir a minha fé, ou vai ferir uma pessoa. Daqui a pouco eu vou ficar todo arrependido. Ai, me perdoa, desculpa. Mas a gente não está cansado de fazer isso, não? Então, a gente tem que pensar. Nabucodonosor, ele quis tomar uma decisão baseada na sua emoção, daquilo que ele estava sentindo naquele momento. Ele ia fazer um grande erro, ia cometer um grande erro. Quer evitar erros na sua vida? Pense antes. Pensa primeiro. Ora primeiro. Ainda bem que tem pessoas sábias, porque esse sonho, ele foi revelado. Mas por que ele foi revelado? Vamos ver lá Daniel 2, a partir do versículo 13. Daniel 2, a partir do versículo 13. E diz assim: e assim foi emitido decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Repita comigo aí, sabedoria, bom senso.
Não é incenso não, bom senso. Ele perguntou ao oficial ao rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, grava isso aí, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, esse é o meu versículo predileto da Bíblia, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste a sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos os sonhos do rei. Só até aí. Naquele momento, naquela atrocidade que o rei Nabucodonosor queria fazer, o comandante Arioque, ele vai correndo atrás para caçar todos os sábios. E Daniel e seus amigos também estavam nessa lista. Aí você me pergunta, pastor, mas por que Daniel não estava lá na hora, lá quando os sábios chegaram? Por que o rei decidiu matar, mas vai dar esse prazo para Daniel? Daniel, como ele era ali, vamos dizer assim, entre aspas, um estagiário, ele tinha acabado de chegar, então ele não estava na linha, né, da hierarquia, daqueles outros magos, feiticeiros e astrólogos, os caldeus, etc, etc, etc. Então, Daniel, por mais que ele tivesse apreço pelo Nabucodonosor, que a gente viu no capítulo 1, que ele fica impressionado com a inteligência do garoto, mas Daniel ainda não estava nessa lista dos mais importantes, dos conselheiros. Então, por isso que Daniel, ele é pego de surpresa. Que história é essa? Que vai matar todo mundo? O rei está doido. Mas ele faz isso com bom senso. E ele pede um prazo. E isso me marca bastante. Porque Daniel, ele podia ter desistido de viver ali mesmo. Quer saber de uma coisa? Estou na Babilônia mesmo, não estou mais perto do meu pai, não estou mais perto da minha mãe, me arrancaram da minha terra, me arrancaram de Judá, me arrancaram de Jerusalém. Quer saber de uma coisa? Esse rei é doido, a gente faz um negócio para ajudar ele, daqui a pouco ele está dizendo que vai matar todo mundo. Pô, eu que inventei um negócio lá da dieta para comer vegetal, não sei o quê, por causa daquilo que eu sinto Deus no meu coração. Todo mundo ficou melhor, a gente está tentando ajudar o reino da Babilônia. Aí acorda esse dia, já acorda que um sonho, ele quer saber um sonho. Eu vou desistir desse negócio mesmo, vou morrer, estou nem aí mais não. Esse Deus também, que pelo amor de Deus, responde a minha oração lá quando eu estava precisando. Agora que o negócio está feio, cadê esse Deus também que bota esses sonhos na cabeça dessas pessoas? Tem gente que é assim. Se você está se identificando aí, ontem Deus fez esse negócio e hoje já está permitindo um negócio, mas o negócio estava tudo certo e agora está dando tudo errado. Daniel podia ter desistido, acabou, mas ele teve uma ideia. O que Daniel faz? Um grupo de oração. Daniel vai para a célula. Daniel vai para a célula, ele vai lá para os amigos dele que têm a mesma fé. Ele vai para Misael, Azarias e o outro lá que eu já esqueci o nome. E aí ele vai junto os três. Vamos fazer uma oração para Deus revelar esse mistério que a gente não está sabendo identificar. Ele vai se unir com as pessoas que têm a mesma fé que ele. Preste atenção nisso. Então na hora do teu desespero, não fica contando a tua vida para todo mundo não. Já pensou se Daniel chegasse para um egípcio ou para um outro menino lá de outro país que estava lá, junto com ele ali na universidade da Babilônia, e chegasse e falasse assim, pô, tá sabendo, o rei está querendo matar, mas vamos orar aqui a Deus. O teu Deus eu não acredito não, mas se você orar para Astarote também, eu vou contigo. Já pensou, gente, um negócio desse? Mas Daniel, ele é sábio, vou me reunir só com quem tem fé, vou me reunir com os que têm fé. E quando você está passando por uma situação que você não está entendendo, se una aos que têm a mesma fé que você. Faça esse grupo de oração. Tem coisas que a gente vai compartilhar. Eu aprendo isso muito com Jesus. Tem coisas que a gente tem que falar abertamente para todo mundo, para quem não é crente, para quem é crente, para quem é ateu, para quem não é. Jesus estava lá contando as histórias, né, as lições, e as pessoas ficavam impressionadas de forma aberta. Mas quando eram segredos espirituais, ele só falava com os 12, e tinha coisa que não era nem com os 12. Ele ainda reduzia o grupo. Preste atenção nisso. Guarda isso para você. Vamos imitar Daniel agora.
estou passando por uma situação, pastor. Junta com aqueles que têm a mesma fé que você. Faz um grupo de oração, participa de uma célula, faz uma célula na tua casa. Pô, não estou entendendo, a família do fulano não está se convertendo. Vamos fazer agora uma célula, vamos agora nos reunir em fé. Vamos jogar vida na vida do outro também. Vamos nos reunir, vamos crescer junto. Deus é conosco. Ele estava lá e fez isso. Ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. E aí Deus viu a ação. Tem coisa que Deus espera você fazer primeiro. Em vez de você desistir, começa a fazer. E aí Daniel começa a fazer. E aí Deus viu aquela ação. E numa visão de noite, Deus vai lá e responde. Aí a gente fica pensando, poxa, mas Deus gosta de fazer as coisas com emoção. É como se você fizesse aquela pergunta assim, na hora de se converter, né? O Espírito Santo está te tocando lá, está te regenerando. Aí quando o pastor fala, você quer receber Jesus, tu já está levantando. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, vai ser com emoção, tá? Vai ser com muita emoção. Tem coisa que você vai ter só no segundo tempo, tem coisa que Deus vai fazer só na prorrogação, tem hora que Deus vai jogar para os pênaltis, e tem hora que vai dar ruim nos pênaltis, Deus vai dar um jeito de resolver. Mas é com emoção. Servir a Deus é ter muita emoção. Então vai se preparando aí para as suas emoções. E aí, por quê? Deus podia ter respondido na hora que eles se reuniram, não podia? Pô, eles já estão se reunindo. Deus, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu quero fazer com Nabucodonosor. Eu sei dos meus planos ali. Deus, na hora que eles se reuniram, Deus já podia, mas só vai falar de noite. Então, perseverança. Olha o que eu aprendo também com esse texto. Daniel não desistiu de primeira, mas orou até Deus responder. Aí tem gente que fala, pastor, tem que vencer um pecado. Amém que você tem que vencer um pecado. Então você vai viver em santidade até chegar nisso aí. Até chegar lá, não é? Fica, mas eu tentei semana passada e na retrasada. Não, meu querido, é até você ver isso, até você olhar para o espelho e entender. Tem coisas, tem vontades que a gente tem, que a gente guarda, que a gente tem na nossa mente, que Deus não vai permitir que tire, vai deixar lá guardadinho no teu coração, para você aprender a ser mais humilde, para você ser menos soberbo. Aí você vai tentando, vai tentando, vai tentando. Quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos, você vai lembrar do seu passado, nossa, mas eu agora nem sinto mais vontade. Mas foi uma perseverança. E você vai ser bênção na vida de alguém por causa disso. Perseverança. Quando estamos diante de uma situação difícil, não desista. O desafio que Daniel viveu também pode acontecer com a gente. Daniel reagiu com coragem, porque ele pediu mais tempo ao rei. O rei estava uma fera, não estava? Mas ele teve coragem. Então, quando você está com um momento difícil, tenha coragem. Daniel reagiu com unidade, chamou seus companheiros para orar, e Daniel reagiu com adoração. Quando Deus responde, Daniel começa a louvar o Senhor. Como você tem reagido aos desafios que são impostos a você? Pensa aí. Como você também tem correspondido aos seus desafios internos, suas dúvidas, seus questionamentos, suas vontades, seus desejos? Mesmo com tudo que Daniel passou, ele continua adorando ao Senhor. E aqui eu acho uma situação tão linda. Porque Daniel, ele louva ao Senhor e diz, ao Deus dos meus antepassados. Daniel não estava mais perto do seu pai, Daniel não estava mais perto da sua mãe. Eu não sei se os pais de Daniel morreram ou não, quando Judá foi invadida para que Daniel fosse arrancado de lá. Eu não sei como foi a história disso. A gente só sabe que aquele menino não estava mais em contato com a sua família. É um garoto que não podia mais ser pai, que não podia mais constituir família, porque ele teve que se tornar eunuco para trabalhar dentro do palácio do rei. Mas mesmo assim, ele consegue agradecer a Deus, ao Deus dos seus antepassados. Ele agradece por um feito do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue agradecer a Deus pelos milagres de hoje, mesmo sabendo que esse mesmo Deus permitiu que algo acontecesse com você lá no passado? Você consegue ter um coração grato hoje, mesmo que ano passado, ou ano retrasado, ou mês passado, ou ontem, ele disse não em resposta a uma oração que você fez? Você consegue ser grato a Deus hoje, por aquilo que Ele faz hoje na sua vida, mesmo que você tenha perdido um ente querido, mesmo que você tenha perdido um parente, uma pessoa que você ama muito? Você consegue ser grato? Que a sua gratidão seja maior que o seu porquê. Daniel fez isso. Apesar do que ele viveu, de tudo aquilo que aconteceu, de toda aquela invasão, ele tinha um coração grato. E esse final da mensagem, o sonho ele também foi detalhado. Eu vou pedir para não colocar o versículo em tela cheia, tá? Só colocar o versículo embaixo. Por quê? Porque algumas coisas eu vou parar para explicar, porque como a gente já está com o tempo avançado, então vai ser texto, explicação, texto, explicação. Então não precisa botar em tela cheia não. Então vamos começar ali do versículo 24. Daniel 2, versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque.
a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Aí, o cara não queria tirar uma vantagem? Eu também tiraria, gente. Porque o rei estava uma fera com vontade de matar todo mundo. O que Arioque fala? Ó, eu achei um aqui, ó. Eu achei um que vai falar o que você está precisando aqui. Ou seja, tira o meu da reta. Se você quiser matar todo mundo, você pode matar os caras aí também. A mim não mata não. Até o comandante de guerra já estava com medo já. Então, versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, que era o segundo nome dele, que foi dado ali na Babilônia: você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? O rei ele se espanta. Sabe por quê? Ninguém sabia. Ninguém podia solucionar o problema dele. Mas ele encontra um rapaz que sabe o que fazer. E às vezes a gente se espanta, porque a gente já tentou tantas vezes. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já tentou? Você já orou por esse marido, por essa esposa, por esse filho? Tantas vezes você já tentou nessa empresa que você está aí? Tantas vezes você já tentou dentro da igreja alguma coisa? Sei lá, algo em você, algo que você quer fazer, um desafio que você tem. Quantas vezes você já tentou e não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu? E aí quando Deus vai lá, coloca a mão, o negócio dá certo, você não fica espantado? Eu fico. Por mais que Deus já saiba que Deus é capaz de fazer milagres, eu fico espantado ainda com as coisas que Ele é capaz de fazer. No versículo 27, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Aqui eu vejo Daniel glorificando a Deus, ou seja, ele tira o dele da reta também. Ele podia chegar para o rei e falar assim: não, rei, eu sei tudo, eu posso te falar aqui agora o que aconteceu. Mas Daniel, ele se humilha. Esse aqui é um papel de humilhação diante do Senhor. Nenhum homem é capaz. E ele acaba também pregando para o rei Nabucodonosor: olha, tudo que você buscou foi de forma humana, mas agora eu lhe apresento alguém que é muito maior. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estavas deitado foram o seguinte, versículo 29. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entenda o que passou pela sua mente. Ou seja, Daniel ele ganha a confiança de Nabucodonosor dizendo: tem um propósito para tudo isso. Não é para mostrar que eu sou mais inteligente que os outros, mas para que você compreenda o que vai acontecer. Vamos ver esse sonho, para a gente já finalizar. Olha só como é que foi. Versículo 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. Sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Eu vou parar por aqui. Não tira os versículos, não, deixa aí. Mas o que significava esse ouro puro? Daniel ele vai falar mais na frente. Não tem tempo para ficar lendo aqui o capítulo até o versículo 49. Você pode se divertir em casa. Mas aí Daniel ele fala que essa cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico, o império daquele rei, dizendo: olha, você é esse cara, esse império que você está liderando agora, que é o Império Babilônico, é você, Nabucodonosor, você está ali no topo da situação. E esse Império Babilônico, ele também teve uma contribuição, né, para o mundo. Né? Uma dessas contribuições foi o Código de Hammurabi, ou seja, melhorando a legislação, um conjunto de leis, constituições. Então, olha, o pessoal que faz direito está aqui concordando comigo. Então, não é não, Kelly? Então, vocês me ensinam aí. Então, esse Império Babilônico teve uma contribuição. Teve coisas ruins? Também teve, não teve? Mas também não teve coisa boa? Beleza, então está lá no topo da montanha, lá no topo da cabeça, era o rei Nabucodonosor. O peito e o braço eram de prata. Preste atenção no seguinte, né? Nós fomos criados com 2 braços, né? Nós temos também aqui o peito, ou seja, significa a dualidade das coisas. Império Medo-Persa, né? Peito e braço, dualidade, que significa prata. E uma das contribuições que o Império Medo-Persa deixou para a gente foi o sistema tributário. Vamos continuar aí. Olha o que aconteceu também. O ventre e os quadris eram de bronze e representavam o Império de Alexandre o Grande, cara lá da Grécia que foi dominando tudo. Eles também deixaram uma ótima contribuição também para o mundo, né? Olimpíadas, conhecimento, línguas, estudos, sabedorias, os porquês da vida, filosofia, entre outras coisas. Nós também recebemos aí a contribuição do Império Grego.
E depois nós temos ali, versículo 33, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Provavelmente, né, segundo alguns historiadores, esse último império, né, que seria representado pelos pés de ferro, pelas pernas de ferro e pés com parte de ferro e barro, seria o Império Romano, onde ele seria muito forte, o império também que dominaria de uma forma, com domínio e força sobre muitas nações, mas o barro representa a sua fraqueza moral. Então esse foi o sonho que Nabucodonosor teve. Para encurtar esse sonho, ele sonha que tem uma pedra, sem a ajuda de ninguém para empurrar, é uma pedra que surge do nada, e ela vem em peso sobre essa estátua, e vai caindo tudo. E aí Daniel, ele vai falar sobre essa pedra. Ele vai dizer que essa pedra é um reino que jamais acabará, que jamais será acabado. Eu só quero colocar aqui no versículo, né, para a gente poder chegar nesse versículo do reino. Versículo 44, Daniel 2, 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Pastor, você falou um monte de coisa aí, aprendi bastante, mas eu não vou fazer Enem. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Tudo que a gente viu aqui, da cabeça de ouro, ou do peito e do braço de prata, quadris e tronco de bronze, e a perna de ferro e os pés entre ferro e barro. Reinos humanos, com opiniões humanas, com limitações humanas. Todos eles podem dar uma contribuição boa para a gente? Sim. Então agora pense em você. Eu sou humano, sou limitado, mas eu só faço coisa ruim? Não, a gente também não faz coisa boa. A gente também não tem ideias legais, nós também não temos boas intenções, a gente não quer ajudar também as pessoas, mas da mesma forma que a gente também é forte em determinadas coisas, nós somos frágeis igual um barro. Qualquer coisinha pode nos desestabilizar. Você vai vendo que o império vai conquistando o outro, o império vai destruindo o outro, para cada um se sobrepor. Vontade humana. Às vezes você está em cima e às vezes você está lá embaixo. Mas aí a gente vê essa grande pedra que representa o poder de Deus, o reino de Cristo vindo e destruindo tudo. O reino de Deus destruindo a prepotência humana. Porque o próprio humano começou a inventar ídolos para si. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque esse reino de Deus, por mais que ainda não esteja visível, por mais que ainda Jesus Cristo não tenha voltado, mas esse reino já está dentro de você. E aí quando eu estava lendo essa história, eu imaginei dentro de mim o velho homem, o velho Daniel. Apesar de eu ter me convertido com 6 anos de idade, eu sempre falo que é difícil para a gente que é criado na igreja, definir uma data certa que a gente ali se converteu. Então eu me converti em 1996, com 6 anos de idade, deitado na cama, ouvindo Cristo em casa, na Rádio Melodia com a minha mãe. Beleza. Mas durante esse período, até minha adolescência, minha juventude, eu tive meus momentos com Deus. Então eu vejo que na nossa vida com Deus, desde a nossa conversão, a gente começa a trilhar caminhos de santidade, a gente aprende a ser santo. E eu fico imaginando esse pedregulho, esse pedrão destruindo o velho homem. Eu fiquei imaginando. Às vezes dentro de mim tem um império da soberba, aí vem a pedra de Jesus e tu não é nada. Às vezes dentro de mim tem um império, né, da sexualidade, dos meus desejos, aí vem a pedra e acaba com ele também. Às vezes dentro de mim tem aquela pedra da mentira, da fofoca, o império do medo, o império, sei lá, de um monte de coisa ruim. Vai interpretando a sua história aí, porque eu não te conheço direito, a não ser que Deus me revele aqui. Eis que te digo... Então, eu não sei, vai interpretando você aí. Qual é o império que estava dentro de você? E Deus agora está, esmigalhando com a pedra dele. Por mais que Jesus ainda não tenha voltado, por mais que a gente ainda não tenha visto isso acontecer, ele vindo com poder e grande glória para nos buscar, destruindo todo esse reinado prepotente humano, dentro de mim eu já tenho o reino de Deus. Ele me convidou como filho, me tirou do império das trevas. O que é império? É alguém que vem de outra terra para dominar, não está nem aí, nem te respeita. Império da morte, mas ele me levou para o reino do seu amor. Esse cara, rei dos reis, senhor dos senhores, me convidou, mesmo que eu não mereça nada, e eu estava cheio de
de império dentro de mim, cheio de bronze, cheio de ferro, cheio de barro também, né? A gente é muito fraco. Mas ele veio como pedra, no momento certo. E aí cada vez que eu caminho com o Espírito Santo, que eu caminho com Deus, o Espírito Santo vai me avisando, está deixando crescer esse império dentro de você, isso não combina com Deus não. Já estou te avisando que vai descer a pedra, vai rolar a pedra, porque você precisa mudar. Olha esse jeito de falar, olha esse império na tua boca aí, olha essa língua aí, essa língua que não sabe se está na fonte amarga ou se está na fonte doce, está vindo já uma pedra para destruir isso daí. Olha esse sentimento, cuidado, olha esse pensamento, cuidado, está vindo uma pedra para destruir esse pensamento. Que dentro de mim, que dentro de você, só tenha o reino de Deus. Ele nos ama tanto, Ele nos convidou tanto, mesmo com as nossas limitações. Tem coisas que a pedra ainda vai derrubar. Eu sei ainda, tem coisa aqui em mim que a pedra ainda vai ter que derrubar. Que aí a nossa teimosia deixa a gente lá, né? A gente, não, Deus, eu quero brigar, eu primeiro, não. Aí Deus está falando, tá bom, quer brincar? Brinca, mas vai vir a pedra. E mesmo com todas essas lutas internas, Ele nos convida. E está aqui ó, o convite, ó. Ele morreu por nós. Derramou sangue por nós. Derramou o seu sangue carmesim naquela cruz. Chamar o ministério de louvor para cá. É esse Deus Todo-Poderoso, enviou o seu Filho, único, perfeito, para nos convidar para esse reino. É disso que a gente estava precisando. Mais do que perguntas para a nossa resposta. Né? Se alguém teve uma dupla interpretação, não sei, mas continue lá com o seu psicólogo. Se você faz curso de PNL, faz o seu curso de PNL lá, não tem problema nenhum não. Mas que essa não seja a sua única resposta. Que você não descanse no PNL, que você não descanse no psicólogo. Eu faço um monte de coisa também. Eu estudo PNL, eu tenho consulta com um psicólogo. Mas a minha resposta, o meu lugar de encontro, o lugar onde eu mergulho, o lugar onde eu descanso, o lugar onde eu sou destruído, mas construído para a honra e glória dEle, é no Senhor. Ele nos encontrou, Ele nos transformou. Deixe que essa pedra role cada vez mais dentro de você, para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não espere esse grande evento da volta de Jesus acontecer, já comece a viver o reino de Deus